Esse texto fala de quando Davi enfrentou o gigante Golias, e que a gente tem muita coisa a aprender com esse gigante, no sentido de não imitá-lo, né? Muitas coisas interessantes nesse texto. Vamos ler do versículo 32 em diante, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, 32. Todos acharam? Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. Então acha, irmão. Vamos dar um tempo para o irmão achar. Achou? Só na tecnologia aí, tia? É isso aí, Deus é bom. É difícil? Vamos lá. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Responde então Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou também tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs num alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi colocou a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhes na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela leitura da tua palavra, onde traz, ó Deus, essa história tão linda de quando Davi, um adolescente, pôde vencer um gigante, porque confiou em ti, porque dependeu de ti, e o Senhor foi com ele. E ó Deus, nessa noite, ó Pai, nesse culto de vida vitoriosa, nós queremos aprender com a tua palavra,
para termos vida vitoriosa diante do Senhor. Uma vida que agrade o teu coração, uma vida que alegre o Senhor, que o Senhor possa se alegrar com as nossas vidas, com a nossa maneira de viver, segundo a tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz, e que eu possa ser um instrumento do Senhor, para a edificação e para a bênção desses amados. Nós te pedimos isso e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aprendendo com o gigante. E aí eu estava estudando e lendo esse texto, é um texto que eu gosto muito, que sinceramente eu já preguei algumas vezes sobre isso. E é uma ilustração que nós usamos bastante na vida, né, como cristãos. Porque quando nós vemos a situação de Davi, diante daquele inimigo, muitas vezes nós estamos dessa maneira, pequenos, diante de um gigante. E muitas vezes o gigante é o dia a dia, é algum desafio, é alguma situação. E como enfrentar os desafios? Como enfrentar a vida? Como enfrentar as dificuldades, até mesmo as tentações, até mesmo o gigante que está dentro de nós? Porque muitas vezes o maior inimigo é o que está dentro da gente. O nosso eu, a nossa vontade, o nosso desejo. Como vencer esse gigante? E aí a gente vem... temos algumas lições e eu começo a aprender, e principalmente aqui com Golias. E a primeira coisa que eu aprendo com esse gigante, com esse inimigo, é que nós nunca devemos deixar levar pelas aparências. Você nunca deve se levar pela aparência. Quando aquele gigante olhou Davi pequeno, né? Ele, um cara muito grande. Já era. Contra esse baixinho, não vai ter chance, né? Ele diz assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Então ele olhou, é pequeno, não tem experiência, já era. Muitas vezes, amados, na vida a gente é derrotado, porque nós olhamos a aparência, não nos preparamos para enfrentar o que temos pela frente. Isso é no trabalho, isso é na vida familiar, no casamento, na educação dos filhos, né? O pastor Silmar que conta que pai de filhos pequenos que vão dormir, quando os filhos são adolescentes, ficam acordados. Em outras palavras, não se preparam, não gastam tempo com seus filhos, não ensinam caminho, não pagam preço, não vem com a igreja, não traz a criança para a igreja, né? Fica distraído. E daqui a pouco, quantas situações, né? A gente conversando com os pais, você não tem trazido o teu filho, você não traz seu filho para a igreja, ele vai todo dia para a escola, ele tem um monte de amiguinhos lá na escola, os amigos que ele mais tem em contato é lá na escola. Ele não, vai chegar um momento que ele não vai mais querer saber de Deus, ele não vai mais querer saber das coisas de Deus. Então só aquela situação, né, que a gente não se prepara. Não, vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo, a gente olha as aparências. Não, uma criança tão inocente, essa criança vai crescer, e as coisas erradas, né, as crianças aprendem muito mais rápido do que as certas, não é assim? E ele olhou a aparência. Não vai acontecer nada. Esse camarada é um baixinho, eu vou atropelar esse Davi. Segunda coisa que eu vejo, que eu posso aprender com Golias, é que nunca tire conclusões precipitadas. Ele disse: pensa que eu sou um cão? Você vem com paus? Ele tirou a conclusão precipitada. Esse cara pensa o quê? Que ele vai me destruir com um pedaço de madeira? Com um estilingue? Quem ele pensa que é? Mais uma vez, a precipitação. Não se precipite diante das tuas decisões. Vai aos pés do Senhor, ora, busque a Deus, nunca se precipite. Em terceiro lugar, nunca tenha certeza do sucesso, ainda falando de precipitação, né? Ao ponto de não depender de Deus. Isso daí é fácil. Meu irmão, dependa de Deus sempre. Dependa de Deus
sempre. Confie no Senhor sempre. Não vai na tua força. O que eu acho, o que eu penso. Não, eu tenho experiência. Dependa de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Quarta coisa. Cuidado com quem te aconselha. Cuidado quem está te estimulando. Cuidado com quem você tem dado ouvido. Esse gigante, ele durante 40 dias, ele vinha todos os dias no arraial ali dos judeus, do povo de Israel, e ele desafiava aquele povo. E certamente os guerreiros, os próprios filisteus diziam: olha, nós vamos vencer essa batalha. Pode humilhar esse povo, que a gente vai arrebentar eles. E ele dizia assim: vem a mim e darei a tua carne aos urubus. Em outras palavras, as aves do céu eram os urubus. Eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista Golias, que falou as mesmas coisas a Davi, e ele ouviu. Então, ele tinha certeza que aquela batalha ela ganha. Então, muitas vezes, amados, tome cuidado com quem você dá ouvido. Tome cuidado com quem está te estimulando. Para que tipo de situação, para que tipo de vida você está sendo estimulado. Esse gigante estava sendo estimulado a humilhar o povo de Israel, o povo de Deus. Ele estava sendo estimulado: olha, eu vou destruir vocês, eu tenho força, eu sou gigante, eu sou poderoso. Então a gente aprende com o gigante: tome cuidado quem te aconselha, tome cuidado quem está te estimulando. Em quinto lugar, aquela pedra que Davi pegou, ele pegou 5 pedras, mas a pedra que ele usou era uma pedra pequena, mas foi o suficiente para derrotar o gigante. Assim é o pecado. O pecado, por menor que ele pareça, é pequenininho, mas ele pode te derrubar. Ele pode te destruir. Não tem problema. É um site que eu abri, é um filme que eu assisti, é uma situação que eu dei brecha, é uma coisa tão pequena. Não, é só um minutinho, é só um momento. Pode ser pequeno, mas o pecado destrói. Não dê espaço para o pecado. Era uma pedrinha, mas aquela pedrinha foi o suficiente para destruir, para deixar atordoado aquele gigante. Diz a palavra que ele pegou pedras redondas do ribeiro, pedras, certamente para que chegasse com mais rapidez no alvo. Mas diz o texto que aquela pedra encravou na testa. Imagina o poderio bélico daquela pedra. Não foi a força de Davi, mas foi a ação de Deus naquela pedra. E encravou, aquela pedrinha entrou na testa. Imagina, entrou na testa, que é osso puro, encravou, deixou o cara atordoado a ponto dele cair. Era tão pequenininha, mas foi o suficiente para derrubar. Não permita que os pecados, que as conversas, que as situações te tirem, te venham te derrubar, te venha te destruir, em nome de Jesus. Em sexto lugar, ele perdeu porque a vitória havia se tornado uma obsessão. Versículo 16 do capítulo que nós lemos, 17 de 1 Samuel: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então eu falei um dia, uma vez por dia, não, eram 2 vezes por dia. Ele vinha de manhã e à tarde. Era uma obsessão. Eu vou destruir esse povo. Nós vamos destruir esse exército. Era uma obsessão. E ele perdeu porque aquilo se tornou uma obsessão. Não deixe que a obsessão das coisas te levem a tomar decisões por conta da obsessão. Permita que o Senhor te dê direção nas decisões. Não tome decisão porque é uma obsessão do teu coração, mas tome decisão porque é a vontade de Deus na tua vida.
Busque saber qual é a vontade de Deus na tua vida, para que você tome decisões segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Amém? Era obsessão, ele estava com sangue nos olhos, como diz o pessoal. Ele queria matar algum do povo de Deus. Ele queria um duelo, ele queria um duelista com ele. Era uma obsessão, 40 dias, 2 vezes por dia ele se apresentava. Não permita que a obsessão do teu coração te faça tomar decisões que não é de acordo com a vontade de Deus. Ser persistente é uma coisa, obsessão é outra. Ser persistente naquilo que Deus te deu direção, beleza. Mas obsessão por situações, por decisões que é sim, simplesmente do teu coração, da tua vontade, não tem nada a ver com a vontade de Deus, vai te destruir. E foi o que aconteceu com o gigante. Ele perdeu porque havia obsessão. Agora, qual o segredo de Davi para vencer essa batalha? O que nós aprendemos aqui com Davi? Em primeiro lugar, ele venceu porque ele já havia vencido 2 desafios menores e ele trouxe à memória aquilo que dá esperança. Não é você viver do passado. Há 30 e poucos anos atrás eu me converti, e a minha vida, e o meu testemunho é só esse. Não, mas certamente esse meu testemunho foi o início da minha carreira cristã. E quando eu lembro disso, isso me traz esperança. Do vazio que eu tinha, da vida horrível que eu tinha, né? Da falta de paz, da angústia. Então isso me traz um estímulo muito grande. Deus fez milagre na minha vida. E depois, com o passar dos anos, outros milagres foram acontecendo na minha vida. E eu tenho visto Deus agindo na minha vida. Davi, ele teve experiência. Não, Deus me deu condições de vencer o leão. E depois eu venci o urso. Da mesma maneira que Ele me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, Ele vai me dar vitória sobre o gigante. Permita, meu irmão, que as experiências do passado te tragam a esperança de que da mesma forma que Deus agiu lá atrás, Ele vai agir hoje na tua vida, te dando vitória no nome de Jesus. Amém? Você pode se alegrar com isso? Deus tem grandes coisas para a tua vida, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Davi, ele venceu porque conhecia o tamanho do seu Deus. Ele confiava em Deus, ele sabia que Deus era o Deus dos deuses, era o Senhor dos senhores, era o Rei dos reis. Ele tinha a certeza, meu irmão, ele conhecia o tamanho desse Deus, que era um Deus forte, que era um Deus poderoso, que era um Deus que fazia muito além do que pedimos ou pensamos. Ele confiava num grande Deus, num Deus poderoso. Em terceiro lugar, Davi, ele se agarrou nas promessas, porque tinha aliança com Deus. Olha que coisa importante na nossa vida de fé, ter aliança com Deus, estar aliançado com o Senhor. Não é ter aliança com o mundo, mas com Deus. Ele tinha aliança com esse Deus, ele sabia que Deus não ia desamparar. E ter aliança é ter comunhão. Ter aliança é amar. Ter aliança é você conhecer essa pessoa. Ele conhecia esse Deus. Ele sabia em quem ele podia confiar. Ele sabia que Deus, em momento algum, iria desampará-lo. Davi se agarrou nas promessas de Deus. E eu fico pensando, amados, você vai ler a Bíblia. Eu gosto muito do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele vem trazendo histórias que nos ajudam, histórias que mostram como Deus agiu na vida daqueles que confiavam nele, como Deus ele abriu portas, como Deus fez milagres, como Deus fez maravilhas, como Deus pôde fazer de uma forma que não era humana, mas era divina. E que os homens e mulheres da Bíblia simplesmente confiaram nesse Deus. A vitória sobre esse gigante foi sobrenatural.
Davi não foi com espada, Davi não foi como um guerreiro, ele estava como com estilingue. Loucura, ridículo. Mas ele confiava em Deus, e era o que ele tinha nas mãos, e Deus o abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhecia o seu Deus. Quarto lugar, ele não olhou o tamanho do gigante. Eu sempre tenho falado isso. Você pode estar passando uma grande luta, é um grande desafio, meu irmão. E se você ficar olhando para essa grande luta e para esse grande desafio, você vai desanimar. Você vai ficar para baixo. Você não vai conseguir avançar. Você vai ficar deprimido. Você vai se sentir um derrotado. Porque muitas vezes as pressões, as tentações, as lutas, as dificuldades realmente elas são muito grandes. Davi não olhou o tamanho da luta. Ele não olhou o gigante. Ele tinha por volta de 1,70 m, 1,75 m. Era a estatura mediana dos homens de Israel. O gigante tinha 2,92 m. Muito maior. Mas ele não olhou. Ele estava confiando no Senhor. Eu não sei qual é o tamanho do teu gigante, qual é o tamanho do teu desafio, mas não olha para o tamanho dele não. O diabo, ele se levanta para nos amedrontar. A palavra de Deus diz que ele anda em nosso derredor, bramando como um leão. Ele não é leão, mas ele brama como um leão. E se a gente ficar olhando, a gente vai ter medo. E ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E se você ficar olhando para esse gigante, ele vai te trazer medo, ele vai te trazer derrota. Em quinto lugar, ele acreditou que aquele era o seu momento. Não foi por um acaso que o pai mandou que ele fosse levar um lanche para os seus irmãos, para saber como é que estavam os seus irmãos na guerra. Ele sabia, não, esse é o meu momento. O Senhor me trouxe aqui porque Ele tem um propósito na minha vida. Davi, ele se considerava, ele era o servo do Senhor. Eu sou servo do Senhor. Se Ele me colocou aqui nessa batalha, é porque Ele tem coisas grandes para a minha vida. Ao invés de fugir da luta, ao invés de se enganar, em frente com as armas que Deus tem para você. Talvez você não tenha arma nenhuma, você não sabe manusear a espada, nem tampouco a armadura, mas você tem a fé. Fé. Palavra pequena, mas pela fé em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Somos mais do que vencedores. Ele creu, esse é o meu momento. Em sexto lugar, Davi, ele deu a glória a Deus, ele não roubou nem usurpou. Em momento algum, Davi bateu no peito e falou: eu venci o gigante, eu sou o cara, por favor, eu sou o cara, eu sou o campeão, cadê a medalha, cadê o troféu, me coloca no lugar de destaque. Não, em momento algum, ele colocou a honra e a glória nas mãos de Deus. Ó gigante, você vem a mim com espada, com lanças, com escudo, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Esse Deus que você tem afrontado, você não tem afrontado a mim, nem o exército de Israel, não, você tem afrontado o Deus dos exércitos. Em momento algum ele pôs a honra para ele, ele trouxe a glória para ele, mas ele transferiu para o Senhor. E todas as vezes que você fizer isso, o Senhor vai te abençoar. Porque a honra ele não dá para ninguém, a honra é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não roubou e nem usurpou a glória de Deus. Em sétimo lugar, mesmo sabendo que o povo estava com medo, ele não se aproveitou disso. Ao mesmo tempo que ele não trouxe a glória de Deus, ele não aproveitou para tirar uma onda do povo de Israel, para tirar um barato dos soldados. Pelo contrário, ele defendeu, é o meu povo. E Deus vai dar vitória para o nosso povo. Ele tinha a visão correta, meu irmão. Ele não estava olhando para si, mas ele estava olhando para um Deus que governava sobre um povo. Naquele momento o povo fez feio. O exército realmente pagou um mico. Foi covarde. Mas em momento algum ele levantou isso.
E sabe, muitas vezes, amados, nós como cristãos, nós erramos em humilhar o nosso irmão. E tem gente que estuda, que diz que é estudante da palavra, que é estudioso, e a primeira coisa que o cara faz com aquilo que ele aprende da palavra é humilhar o outro. E eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo o apóstolo Paulo humilhando o outro porque ele conhecia a palavra, porque ele era teólogo. Eu não vejo nenhum servo de Deus humilhando, o próprio Jesus humilhando porque a pessoa não conhecia. Quanto mais eu aprendo a palavra, mais eu me humilho. No seguinte sentido, eu preciso aprender muito mais essa palavra. Quanto mais eu aprendo das coisas de Deus, mais eu devo amar meu irmão, ao invés de humilhá-lo. E em momento algum Davi fez isso, ele não humilhou. Esse foi um dos segredos da vitória. Ele deu a honra, a glória ao Senhor. Ele não humilhou ninguém. Ele não acusou ninguém. Até porque, sabe quem é o acusador das nossas almas? É o diabo. Nós não fomos levantados para acusar ninguém. Nós fomos levantados para abençoar. Nós fomos levantados para ser bênção. Em nome de Jesus. Em oitavo lugar, havia convicção nos atos e na fala de Davi. Nós como cristãos, nós temos que ter convicção. Convicção de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Convicção de que agindo Deus, quem impedirá? Convicção que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Convicção, amados, que a vitória é do Senhor. E que se nós somos do Senhor, a vitória é nossa, o milagre é nosso, as bênçãos é nossa. E por mais que eu esteja passando por dificuldade, por um momento difícil na minha vida, o Senhor tem o melhor para você. Esse momento é passageiro, Ele tem algo melhor, e nesse momento difícil, de pressão, de dor, de angústia, Deus está trabalhando na tua vida. Ele tem algo para te apresentar, para te dar vitória no momento certo, na hora certa, da maneira certa, em nome de Jesus. Amém? Agora, o que falar do povo? Primeiro, por falta de coragem e atitude, viram de camarote a vitória dos outros. Esse povo, por não crer, porque na verdade, qual é a diferença desse povo para Davi? A diferença é que esses soldados ficaram com medo, e o medo paralisa, e o medo me impede de ver as bênçãos de Deus. Eu sempre gosto de lembrar, quando Jesus foi crucificado, e os discípulos ficaram amedrontados, ficaram escondidos, e houve aquele momento difícil, e me colocando no lugar deles, eu também ficaria. O que fazer? O mestre morreu, o mestre é crucificado. Tudo bem, ele prometeu que iria ressuscitar, mas e aí? A incredulidade nos traz medo. E a gente não consegue ver o que Deus tem para as nossas vidas. A incredulidade me impede de ver as bênçãos de Deus. E diz o texto lá em Lucas, no capítulo 24, que 2 dos discípulos de Jesus, eles saíram como se estivessem fugindo de Jerusalém. Era domingo, eles fugiram e foram embora. E Jesus aparece do lado deles. E Jesus então começa a dialogar com eles. E o medo deles era tão grande, a incredulidade era tão grande, que eles não conseguiram perceber que era Jesus. Ao final do caminho, já à tarde, no final do dia, quando Jesus diz que vai seguir adiante, eles convidam para que Jesus fiquem. Então eles descobrem que aquele era Jesus. E eles diziam entre eles, nosso coração apertava. E quantas vezes o nosso coração está apertando, o Espírito Santo de Deus está falando, faz dessa maneira, não faz desse jeito, mas a incredulidade me impede de obedecer à palavra de Deus. A incredulidade me impede de tomar as decisões segundo a vontade de Deus. E esse povo incrédulo, eles não viram, eles assistiram de camarote a vitória de Davi. Esse povo nos ensina
que nós não devemos ser incrédulos, que nós devemos crer, confiar. E muitas vezes crer contra a esperança. Você não está vendo a bênção, você não está vendo a vitória. Aquele exército não estava vendo a bênção, eles estavam vendo um gigante, um cara muito grande. O exército era maior, parece que o inimigo era maior, mas a fé, ela me faz acreditar num Deus que é maior que o exército inimigo. E foi o que Davi fez, ele creu. Ele confiou. O que eu aprendo com o povo? Que há momentos que eu não devo criticar. Os irmãos de Davi criticaram. O que esse cara veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui, rapaz? Já veio fofocar, veio... né? Coisa de irmão, né? Briga de irmão. Mas Davi permaneceu firme. E quantas vezes nós criticamos os homens de Deus? Quantas vezes nós criticamos os nossos irmãos? E como é fácil criticar, né? Como é fácil falar mal. E aqui eu não estou falando de crítica construtiva, não. Eu estou falando de crítica destrutiva. Que critica só por criticar. E muitas vezes critica porque está com inveja. Pô, não tenho a fé daquele cara. Também inconsequente. Isso daí é inconsequência. Isso não é fé. E começa a criticar. Eu aprendo com esse povo. Muitas vezes não é momento de criticar. Mas se o irmão tem coragem de pregar o evangelho, se o irmão tem coragem de fazer a obra de Deus, eu tenho que ir. E eu não tenho essa coragem, eu tenho que pelo menos orar por ele. Orar. Senhor, dá graça a esse irmão. E me dá essa coragem. Para que eu possa ser usado pelo Senhor como ele é usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Eu aprendo também com esse povo que confiando em Deus, a vitória vem. Não sabemos como, mas vem. Eu fico imaginando que aqueles soldados já tinham largado as armas, já tinham falado, já era. Quem é que vai lutar com esse gigante? Já era. Mas quando Davi foi, eles puderam ver que quando confiam no Senhor, mesmo que seja um garoto, confiando no Senhor, o Senhor faz os milagres. Nós aprendemos no Evangelho tantas lições. Está uma especial quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães e do peixe e dos peixes. Jesus usou o lanche de um garoto. O jovenzinho levou ali uma marmitinha. Fica imaginando que na manhã a mãe falou: olha, leva essa marmita, no final do dia você vai ter fome e você vai comer. E diante daquela multidão, quando Jesus pede para os seus discípulos que distribuíssem pão e peixe, e eles usaram então uns pães e uns peixes de um garoto. Improvável, né? Aquilo que aconteceu. Aquela multiplicação veio do improvável. E segundo os entendidos, os estudiosos, era um lanche pobre, era um pãozinho de pobre, era um peixinho de pobre. Era um Macfish. Quem é que come Macfish, meu irmão? Eu até como, mas eu não acredito que é o que mais vende no McDonald's, né? Macfish feliz. Não tem Macfish feliz. É hambúrguer. E você sabe o que Jesus fez, né? Um lanche pobre nas mãos do Deus rico alimenta toda a multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Um garoto magrinho, de gentil aspecto, com um estilinguinho na mão, ele derruba um exército. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele era o momento de Davi. Deus sempre vai levantar Davis para abençoar o povo de Israel, o povo de Deus. Aquele exército estava morrendo de medo. Talvez você está morrendo de medo.
para enfrentar situações difíceis da tua vida. Mas Deus, Ele sempre vai levantar um Davi para te orientar, para te dirigir, para te estimular. Ora na palavra, ora uma situação, mas Ele vai falar ao teu coração. Ele levanta Davis para te levantar, para te mostrar que vale a pena confiar no Senhor. Esse povo ficou assistindo aquela situação, e eu fico imaginando a dificuldade de crer que como Davi iria enfrentar. Provavelmente algum daqueles soldados dizendo: meu, esse cara é macho. Olha, vamos dizer, ele é louco, mas ele é homem. Ele vai enfrentar. E é tão impressionante, amados, eu aprendo tanta coisa com esse texto, que quando Davi está diante do gigante, o gigante está vindo ao encontro dele, Davi, ele começa a correr. Ele tinha convicção da bênção, ele tinha convicção do milagre, ele foi correndo. E quantas vezes a gente vê os homens de Deus, mulheres de Deus, que confiam no Senhor e nos estimulam. Por isso que eu gosto da Bíblia, né? O Antigo Testamento, mesmo o Novo Testamento, a Bíblia toda, quantos estímulos, quantas histórias que me estimulam a crer, a confiar. Pessoas que estavam perdidas, mas porque creram e confiaram no Senhor, o Senhor deu a vitória, o Senhor abençoou, o Senhor mostrou o caminho que deviam andar. Nós podemos também ver a história atual, contemporânea, de pessoas no nosso dia. A gente está falando da Operação Vida, do pessoal da Caremes que vai vir aí, e testemunhos de homens que venceram o vício, que venceram as situações difíceis, e que estão aí servindo ao Senhor. Homens e mulheres de Deus que enfrentaram a luta, porque confiaram no Senhor e Deus deu vitória. E quantas vezes a gente passa por dificuldade, a gente perde uma batalha, a gente perde um emprego, a gente perde um ente querido, a gente passa por momentos difíceis, mas aí nós confiamos no Senhor, e Ele vem e renova as nossas forças, e Ele nos levanta. Diz a palavra de Deus que Ele nos levanta do pó. Ele nos tira, na Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um charco horrível, um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E ainda pôs um cântico nos meus lábios, um hino de louvor. O servo do Senhor falando o seguinte, que ele chegou aí para um charco de lodo, mas porque ele confiou, o Senhor foi lá e o tirou. É o que o Senhor faz com a gente, meu irmão. Quando confiamos, por mais que esteja difícil a minha situação, Deus é poderoso para te levantar. Deus é poderoso para te colocar sobre a rocha. E Deus é poderoso para firmar os teus passos. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele muda o desespero, o lamento em festa. E Ele põe cânticos no nosso coração e nos nossos lábios. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, queridos, o povo foi renovado na sua fé por causa de um grande gigante de aproximadamente 1,70 m. O Senhor estimulou aquele povo, renovou a fé, porque um gigante de 1,70 m confiou no Senhor. E o gigante Golias, que tinha 2,92 m, mas que quando confiamos no Senhor, o gigante vem ao chão. E o mais incrível, Ele usa pessoas pequenas e limitadas como eu e você. Isso é o mais incrível. Ele usa você, que muitas vezes está desacreditado de você mesmo, que você olha para o espelho e fala: e agora? Quem sou eu? Como é que eu vou enfrentar essa situação? Como é que eu vou vencer esse gigante?
Como que eu vou vencer essa dificuldade? Como que Deus vai me dar condições? Como que eu vou fazer? E é hora de confiar. É hora de confiar. É hora de pôr em prática a tua fé. É hora de crer. Creia. Creia somente. E o Senhor vai te dar a vitória. O que você tem nas mãos? Davi tinha 5 pedras e uma funda, tipo de estilingue. Eram as armas de Davi. O que você tem na mão? A tua fé. Creia. Confia que Deus vai te abençoar. Ele vai te dar vitória sobre essa tentação. Ele vai te dar vitória sobre esse desafio profissional. Ele vai te dar vitória sobre essa luta conjugal. Ele vai te dar vitória sobre essa situação na tua casa, com teus filhos. Ele vai te abençoar profissionalmente. Ele vai abrir as portas ministerialmente. Ele vai te capacitar. E você vai poder dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Por isso eu estou alegre. Eu não sei, amados, qual a situação que você está vivendo. Qual é o grande desafio da tua vida? Qual o gigante que tem se levantado e tem procurado te humilhar? Ele tem, todos os dias, ele vem falando ao teu coração, e te humilhando, e te deixando para baixo. E você está com medo. Mas nessa noite, a palavra diz o seguinte: eu sou contigo. Confia em mim, que eu te levanto. A vitória, ela é minha. Eu que vou à frente. Sou eu que pelejo por vós, diz o Senhor. E Ele vai te abençoar, meu irmão. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus, ela fala isso, meu irmão. Tome posse das promessas de Deus na tua vida. Creia, confia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele fará. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o Senhor do que o gigante. Maior é o Senhor do que a luta. Maior é o Senhor do que a dificuldade. Feche teus olhos e se Deus está falando no teu coração, fique em pé no teu lugar, querido. Em nome de Jesus. Se posicione diante do Senhor. Como Davi, se coloque nas trincheiras para enfrentar esse gigante. E você possa fazer a oração que Davi fez, como uma oração mesmo. Você vem a mim com espada, com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem a mim com desemprego, eu vou a ti em nome de Jesus. Você vem a mim com intrigas no meu lar, na minha família, eu vou a ti em nome de Jesus. Você vem a mim com depressão, eu vou a ti em nome de Jesus. Eu não sei qual é o teu gigante, mas você vai no nome de Jesus sobre ele. E ele vai te dar vitória, meu irmão. É no nome de Jesus que nós somos mais do que vencedores. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Jesus. Esse Jesus maravilhoso que venceu a morte, que venceu o mal, que nos resgatou e que tem nos dado vida e vida com abundância. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar esses amados diante de Ti, Senhor. Estão apresentando os seus gigantes. São situações, são lutas, são pessoas. Oh Deus, são decisões. Em nome de Jesus, fortalece os corações. Ensina-nos, ó Deus, a esperar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a descansar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Quantas vezes, Senhor, nós nos sentimos tão fracos, tão fracos, tão limitados, mas o Senhor é que nos capacita, e a vitória vem do Senhor. Humanamente falando, Davi não tinha condições de vencer aquele gigante, mas não é humanamente que nós estamos falando, mas é sobrenatural.
A vitória é sobrenatural. É a ação de Deus na nossa vida, nos capacitando, nos dirigindo e nos mostrando o caminho que nós devemos andar. Faz isso no meio do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Nós repreendemos toda falta de fé, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda barreira, tudo que tem se levantado, ó Deus, para atrapalhar a bênção do meu irmão. Nós repreendemos no nome de Jesus. Repreendemos a depressão, repreendemos a tristeza, repreendemos, ó Pai, o vício, repreendemos todo mal, tudo que não vem de Ti, repreendemos o pecado, Senhor, repreendemos, ó Deus, a incredulidade, repreendemos os gigantes que têm se levantado, mas maior é o que está conosco. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Declara isso. O meu Deus é maior. E no nome de Jesus, eu declaro a bênção, a vitória sobre a minha vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Louve ao Senhor, querido. Glorifique a Deus. Exalte ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Santo.